é bem extenso, né? Mas isso aconteceu depois da visão de Ezequiel, depois que ele viu a glória do Senhor no rio Quebar. E ali ele estava exilado, né? No livro de Ezequiel foi escrito lá 597 a.C., no exílio dos babilônicos, no mesmo tempo de Jeremias e Daniel. A maioria dos relatos desse livro são visões. E a primeira visão de Ezequiel foi 30 anos depois do exílio. E eu estava lendo, né, sobre o livro, e diz que ele perdeu a esposa no 9º ano. E eu achei interessante porque se ele tivesse desistido de seguir como sacerdote, porque ele era sacerdote, ele não era profeta ainda, mas se ele tivesse desistido do sacerdócio de Deus, ele nunca ia ter visto a glória do Senhor. Então a gente não pode desistir no meio do caminho. Mesmo que venham as lutas, o Senhor se mostrará a nós. E eu dividi isso em 3 pontos para que seja rápido, não vai ser extenso como o livro que eu li agora, vai ser muito rápido. E é ouvir a voz do Senhor, absorver e obedecer. São as 3 coisas que eu separei. A primeira coisa foi que Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Ele fala assim, enquanto falou, ele falou, e me pôs-me em pé, e eu ouvi as suas palavras com atenção. E depois ele fala, preste atenção no que eu lhe digo, preste atenção ao que lhe digo. Então ele tinha que prestar atenção. Eu acho que perder o seu cônjuge é uma coisa muito dolorosa. E eu acho que talvez foi maior do que ele estar lá no exílio. Ele perdeu a companheira dele. E talvez ele estivesse triste, a Bíblia não fala a situação que ele se encontrava. Mas já tinha se passado 21 anos disso. 21 anos que ele tinha perdido a esposa dele. E o Senhor se mostrou a ele. Então, imagina o tanto de tempo que Ezequiel estava ali triste e o Senhor nunca tinha falado com ele. O Senhor nunca tinha mostrado a glória dele a Ezequiel. Ezequiel teve que passar por aquela dor sozinho, num lugar estranho, num lugar onde que ele não tinha crescido, talvez não tinha parentes, porque a Bíblia não fala sobre os parentes dele. Ele foi levado à Babilônia. Então a gente não sabe como ele se encontrava, mas no meio daquela crise o Senhor se mostrou a ele e falou, preste atenção, porque eu vou te falar uma palavra que você vai ter que transmitir às pessoas. E quando a palavra do Senhor chegou a ele, foi gloriosa, e ele viu o esplendor do Senhor, ele viu os serafins, ele viu os anjos, ele viu que eles cantavam santo, santo. Só que ao mesmo tempo era assustador para ele, porque aquilo ali ele nunca tinha visto. Ele vai falar no primeiro que era absolutamente assustador ver aquelas rodas girando com vários olhos. Mas ele tinha se enchido da graça do Senhor de tanta forma que ele não conseguia se colocar de pé. E muitas vezes a gente julga aqueles irmãos que caem de joelhos na presença do Senhor. Eu já caí porque a gente não consegue suportar aquela glória. E só o Espírito Santo conseguiu colocar ele de pé. E o Senhor falou que ia colocar uma palavra na boca dele. E estava escrito que quando ele viu, eram escritos cânticos fúnebres e lamentações e palavras de condenação. Mas lá no versículo 2 do capítulo 3 vai falar que quando eu comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Então, às vezes, as palavras do Senhor vai chegar para a gente como condenação. Mas como ele mesmo diz, eu advirto a quem eu amo. Às vezes a palavra do Senhor vai chegar dura e a gente vai falar, Senhor, por que tanto não na minha vida? Olha, já perdi minha esposa, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu estou tendo que ver todas essas condenações, todos esses cânticos fúnebres. Mas depois que a gente se alimenta da palavra do Senhor, ela desce como um mel, ela desce como um bálsamo. E Ezequiel teve que entender aquilo, ele teve que experimentar aquela dor, aquela frustração, para depois transmitir aquele amor. Depois dos evangelhos, Jesus nos fala isso, que nós devemos levar a palavra com um amor. E às vezes a palavra é dura, porque a gente tem que advertir o pecado do irmão. Mas como a gente faz isso com amor? Nós devemos aprender isso no Senhor. O Senhor nos convida a aprender isso nele, porque ele diz que ele é manso e humilde de coração. E a gente tem que
seja difícil, a gente tem que tentar ser semelhante ao Senhor. Mesmo que as palavras sejam amargas, a gente tem que levar ela com amor. E eu acho que era um dos grandes medos de Ezequiel. Ele tinha que levar aquela condenação a Israel, a um povo que era totalmente rebelde, como o Senhor falou, era um povo que era totalmente rebelde. E eles conhecem, eles são o seu povo. Eu não estou te levando a um lugar estrangeiro, eu estou levando você a um lugar que você já conhece, as pessoas que já te conhecem. E vai ser difícil, eu tenho que levar com amor. A gente está aqui há muito tempo, há mais de 3 anos, né? Que eu estou aqui com ele, há muito mais de 3 anos. E a nossa igreja, ela tem passado por momentos difíceis, momentos de alegria, mas a gente tem que dar o melhor testemunho que a gente puder. Porque as pessoas aqui, elas querem ouvir palavras de amor, mas às vezes a gente leva palavras de condenação também. E a gente tem que começar a conseguir fazer isso como o Senhor quer. E ele estava levando aquela palavra a um povo rebelde. Muitos daqui não querem dar ouvido, mas o Senhor falou, quer eles ouçam, quer não. Você está fazendo a sua parte. Então, a segunda coisa é absorver. Ele absorveu aquela palavra que Deus deu para ele. Ele teve que absorver, mesmo que fosse amarga, desceu doce para ele, porque era uma coisa dura, mas ele sabia que ele estava com a mão do Senhor estava sobre ele, como ele falou aqui, a mão do Senhor estava sobre mim. E a última coisa que é a mais importante é obedecer. Lá em Lucas 6, 46 diz, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Não dão ouvidos a que eu falo. E Ezequiel teve que ouvir o Senhor naquele momento que foi duro para ele, eu acredito. Ele diz assim, o povo de Israel, porém, não lhes dará ouvido, assim como não me deu ouvido, pois todos eles têm um coração duro e são teimosos. Às vezes a gente tem receio de levar a palavra do Senhor, eu digo por mim mesma, porque as pessoas hoje em dia não veem o Senhor com bons olhos. Eles não conhecem o Senhor como a gente conhece. É como eu sempre falo, eles já escutaram a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Então, é muito difícil a gente levar uma palavra, principalmente para quem já conhece, porque ele sabe do seu passado. Então, qual é o testemunho que você está dando para ele? Porque se você olhasse para mim, antigamente, principalmente na época da escola, você não ia ver Cristo em mim. Eu era uma pessoa totalmente fora dos caminhos do Senhor na igreja. Então, o testemunho que eu dava de Jesus não era bom. E hoje em dia eu tenho que fazer o máximo para as pessoas verem Jesus em mim, porque ele fez a diferença em mim. Então, a gente tem que levar essa palavra com a diferença. É um povo que a gente já conhece. Talvez eles falam, Gabriela, falando de Jesus, aquela menina que só falava de anime, que só falava de destruição, que só falava palavrão, que assistia pornografia. Nossa, essa menina, não, ela falava tão mal da igreja e agora está falando de Jesus. Qual é o testemunho que eu estou dando agora? Por isso que é difícil a gente levar a palavra para quem já conhece. Talvez missões nacionais seja a mais difícil, porque as pessoas já te conhecem, elas sabem do seu passado. E o que você está mostrando para elas agora? E aí que está, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente faz isso porque nós amamos o Senhor, nós obedecemos o Senhor. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente esteja em dor, a gente vai passar por coisas extraordinárias do Senhor se nós obedecemos. Porque se Ezequiel não tivesse obedecido, ele nunca ia ter visto os ossos secos se levantando e virando o exército. Ele nunca ia ter visto a glória do Senhor pela segunda vez. Porque ele viu várias vezes, ele teve muitas visões, mais do que João em Apocalipse. Ele foi o primeiro a ver a glória como João viu. E se ele não tivesse obedecido ao Senhor, ele nunca ia ter visto isso. E o que o Senhor quer de nós é que nós obedecemos a Ele. E é muito difícil para nós. Eu digo isso porque eu estou num lugar onde pessoas já conhecem Jesus, conhecem a história de Jesus. E para me falar só da história, elas vão falar, eu conheço Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Só que eu tenho que mostrar o Jesus da história. Isso é difícil para quem não quer ouvir.
Elas não querem ouvir falar de Jesus. E nós temos que falar, porque Deus falou assim para ele: se você não advertir eles e eles continuarem pecando, você vai ser o culpado pelos pecados deles. Então, se eu não advertir o que elas estão falando de errado sobre a Bíblia, eu vou ser culpada juntamente com elas. Se elas falarem assim, Jesus, ele aceita tudo, Jesus tem vários caminhos para o céu, e eu não falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem ele ninguém verá Deus, eu vou ser culpada juntamente com elas. Se eu não obedecer Jesus, quando ele falar para mim abrir a boca, eu vou ser culpado juntamente com elas. E depois, no final do capítulo 3, ele fala assim: eu vou calar você por um tempo. Porque às vezes a gente quer falar de Jesus, a gente quer falar, só que a gente fala mais da nossa carne do que de Jesus mesmo. Então ele teve que calar Ezequiel por um tempo. Porque às vezes o povo ia querer atacá-lo e não era a hora de falar naquele momento, era a hora de se calar. Como a Fran fala, há tempo certo para todas as coisas, há tempo de falar e há tempo de se calar. Naquele momento de Ezequiel era para ele obedecer e se calar. E na hora que Jesus entregasse a palavra e Deus desse a mensagem, mesmo que fosse dura e que ele não quisesse falar, ele tinha que obedecer. Ezequiel, ele era um pouco mais corajoso, né, entre aspas, do que Jeremias, porque Jeremias ia lá, falava e daqui a pouco ele ia falar: Senhor, por que o Senhor fez eu falar disso? Porque era dolorido aos ouvidos. Ninguém queria ouvir que Deus não estava contente com aquela vida, se eles estavam prosperando numa terra estrangeira. Ninguém queria ouvir que eles estavam longe do Senhor, mesmo estando tudo bem. Às vezes a nossa vida está tudo correndo bem, mas nós estamos longe dos caminhos do Senhor e nós temos que voltar. Como aquela parábola que Jesus fala da dracma perdida, ela estava em casa, ela não tinha saído de casa, mas tinha que limpar o que estava sujo para ser encontrada novamente. Nós às vezes temos que largar a religiosidade, nós temos que limpar nós mesmos, para que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor quer sem a nossa carne, sem o nosso sem nós mesmos. Nós temos ouvido sem absorver, e se a gente não absorve, a gente não tem o que falar. A gente não sabe o que falar e nós falamos de nós mesmos. Quantas vezes as pessoas precisam ouvir uma palavra e nós não temos nada, porque não absorvemos direito. E se absorvemos, não foi aquilo que o Senhor queria falar com a gente. Porque nós estamos cheios de mensagens de celular que confundem a nossa mente, porque muitos deles não acreditam da mesma forma que nós acreditamos. E nós nos iludimos com as palavras desse mundo. Ele fala assim: preste atenção para que você não se torne rebelde como eles, para que você esteja na igreja e ao mesmo tempo esteja lá fora, porque não é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós estejamos firmes aqui, para que um dia a gente chegue lá. Aqui em Lucas 6:46 ele está falando assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me dão ouvido, porque se me dessem ouvido, a sua casa estava firmada sobre a rocha e não sobre a areia. E quando o tempo ruim, a tempestade fosse vir, vocês iam estar firmes, mas qualquer tempestade que vem, nós queremos parar. Ele não parou quando perdeu talvez um dos maiores presentes que o Senhor tem dado para ele, porque eu olho para o meu esposo e eu vejo o presente que o Senhor me deu, porque eu vivia em uma vida totalmente errada, em relacionamentos que não agradavam ao Senhor, e eu estava contente naquilo ali. Eu era machucada, eu era ferida, mas eu estava contente, e o Senhor me deu uma coisa que é totalmente diferente daquilo, e me trouxe muita alegria. E se um dia eu perdesse, eu ia abandonar o Senhor? Eu ia abandonar o Senhor pelo presente que Ele me deu e depois tirou? É isso que nós temos que pensar. Será que nós estamos alicerçados no Senhor? Como Ezequiel teve que aprender a lidar com aquela dor e ainda levar a palavra para aquele povo que ia se rebelar contra ele, porque o Senhor já tinha falado: ó, eles não vão te ouvir, porque eles não deram ouvidos nem a mim, imagina você. Eles não vão te ouvir. E ele teve que lidar com tudo aquilo. Será que nós estamos prontos? Ou só viemos para a igreja para falar Senhor, Senhor, mas não damos ouvido a Ele? Porque nós vemos a igreja vazia e às vezes nos traz tristeza. Nós queremos várias pessoas aqui aceitando a Jesus, conhecendo a mensagem da cruz que nos traz a vida.
temos que levar a palavra até o fim. Mesmo que a gente sofra, mesmo que doa em nosso ser, nós temos que obedecer ao Senhor. Porque não basta só louvar, não basta só cantar, não basta só vir à igreja, não basta só orar, que é importante. Nós temos que obedecer. E talvez isso que nos confronte mais, porque a nossa carne não gosta de obedecer. A gente vê na Bíblia que este povo era totalmente rebelde, quer dizer que eles não obedeciam. E isso que era o ruim deles, porque eles não sabiam obedecer ao Senhor. E até hoje o povo do Senhor não quer obedecer a Ele. Ele tem que trazer profetas para falar: me obedecem, volte ao primeiro amor, obedeçam mais uma vez, olha por este caminho, não é por este que você está seguindo. Vamos obedecer o caminho do Senhor. E mesmo assim, nós voltamos para o erro. Nós não queremos obedecer. Como aquele povo no deserto, eles tinham umas mensagens na mão. Moisés estava descendo com uma mensagem, e ao mesmo tempo eles estavam voltando e se entregando aos outros deuses. Eles não conseguiam esperar a mensagem do Senhor chegar até eles. E se o dia ruim chegar a nós? O que nós vamos fazer? Se voltar contra o Senhor? Deixar o caminho dele e seguir outro caminho? Nós não podemos, irmãos. O Senhor, Ele está voltando e Ele nos deu a promessa de que Ele vai vir buscar a igreja amada e remida e lavada, que obedece. Se você não obedece, você não está sendo lavado. Se você não obedece, você não está pronto para subir. Nós temos que obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. E nessa noite Ele está falando: leve a palavra. Eu sei que neste tempo ninguém quer ouvir, principalmente que tem várias pessoas que distorceram a palavra do Senhor. Há várias igrejas que não levam o Evangelho, mas o falso Evangelho. E para nós lutarmos contra isso, nós temos que estar alicerçados com o Senhor. E principalmente obedecer. Mesmo que a palavra vai sair dura para essas pessoas, tente levar com amor. Porque no ambiente que eu trabalho é uma pessoa totalmente justa. É uma pessoa justa. Mas ela não anda no caminho do Senhor. E se eu falar a palavra dura e sem podar as minhas palavras, sem falar a verdade, mas com dureza, sem amor, sem levar o amor, ela vai mais odiar ao Senhor do que ver o amor dele. Nós devemos advertir eles, sim, com certeza. Nós temos que mostrar a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, sem Ele não há céu, não há caminho, não há nada. Mas devemos levar com amor. João fala assim que se a gente vê um irmão que está precisando de algo, a gente tem esse algo, que é a palavra, a gente tem a palavra. E fala assim: irmão, seja abençoado, tchau. E não transmite a palavra, você não é cristão, você não é crente. Nós devemos transmitir, devemos entregar o que eles necessitam, se tiver ao nosso alcance. E a palavra sempre deve estar no nosso coração, por isso que é absorver. Então a primeira coisa é ouvir. Mesmo que a gente esteja num momento de dor, num momento de crise, como o Rian falou, mesmo que a gente estiver no meio da tempestade, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que prestar atenção atentamente no que Ele fala, porque Satanás usa as palavras do Senhor contra Ele mesmo, como Ele fez com Jesus. Então nós devemos ficar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós temos que ouvir e absorver, porque às vezes Satanás vem com palavras mentirosas e a gente absorve e vai transmitir totalmente errado. Eu estava falando com meu esposo que um irmão chegou no púlpito de uma igreja e começou a falar sobre ele, sobre a glória dele, como ele conseguiu um bem. E a igreja estava: aleluia, glória a Deus. E como assim? Cadê Jesus? Cadê a mensagem? Nada estava sendo falado sobre Deus ali, a igreja estava absorvendo aquilo. Nós esquecemos a voz do Senhor, nós não estamos dando mais ouvido à voz do Senhor, porque nós não sabemos mais qual é o som da voz do Senhor. Os ruídos deste mundo têm nos deixado surdos. Nós devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Neste tempo tão miserável que a gente vê, nós devemos estar alicerçados e ouvir a voz do Senhor e absorver de forma correta aquilo que nos faz bem, que o irmão transmitiu. Nós devemos absorver, foi do Senhor. Mas se ele falou da carne e você sabe que aquilo não é de Deus, então não absorve e não transmita
obedecer a ele.